Oi, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser a aula 34 sobre excursões ao estrangeiro, do livro Redentor, né, que nós estamos seguindo. E eu queria perguntar primeiro para vocês, o que vocês viram na aula passada? Foram os discípulos de Jesus, é isso? E vocês conseguem lembrar o nome de alguns discípulos? Dos 12? De 6? Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? O Simão, o Pedro, o André, que era irmão do Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, Tiago, o menor, né? Judas Tadeu, Simão, o Zelote, o Tomé, o Mateus ou Levi, né? Filipe de Betsaida, o Bartolomeu, também era chamado de Natanael, e o Judas de Queriote, que nós também já estudamos, né? Então, esses foram os discípulos de Jesus, os 12 que ficaram para o final. E nós vimos o perfil deles na aula anterior. Hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre o que aconteceu com esses discípulos quando Jesus os consagra, né? O que Jesus faz? Transmite poderes mediúnicos para esses 12, né? Então, a partir daí, eles começam a curar os doentes, começam a expulsar espíritos obsessores, né? Eles também são instruídos de como passar essa boa nova, né? A mensagem de Jesus. Jesus conversa com eles, reforça os ensinamentos de regras de boa conduta. E assim eles fazem ali um intensivão com o Mestre Jesus. Porque a missão de Jesus já estava assim, já bem adiantada, e Jesus sabia que eles precisavam de mais preparo também, né? Após a consagração, Jesus resolve então dividir esse grupo, né, de 12, formando grupos de 2, 3, e manda que eles saiam, né, partam para diferentes rumos, né? Então, 2 para cá, 2 para lá, 3 para lá, em pequenos grupos, né? E dessa forma eles estariam se livrando assim das hostilidades que os perseguiam naquela época e também estavam submetidos a um preparo, né, para que eles pudessem trabalhar depois da morte de Jesus. Eles estariam mais fortes. E assim eles partem, né, e regressam após 3 meses e todos eles foram para Betsaida. E vocês já imaginaram como que ficou a cabeça deles estando 3 meses longe de Jesus? Nossa, eles estavam sempre juntos, todo dia. Ficaram 3 meses longe de Jesus. Vocês sabiam que no final do nosso curso nós também vamos ficar 3 meses longe da escola? Como que a gente vai se manter espiritualmente 3 meses assim, num período de teste, né? De teste para nós. É interessante, né? Assim eles regressam para Betsaida e em Betsaida acontece o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Dá para ver? Então lá em Betsaida, eles no Sermão da Montanha, que falam que tinha de 4 a 5 mil pessoas, as pessoas sentem fome e Jesus multiplica os pães e os peixes. Isso daí causou um grande alvoroço, né?
Vocês imaginem, aquele homem falava ao coração deles, trazendo todo o alimento espiritual. E agora trazia também o alimento material, porque o pão e o peixe era a base da alimentação daquela região, né? Então, eles queriam que ele fosse muito mais poderoso. Então, eles falavam assim: trazei a coroa de Davi, vamos coroar esse homem nosso rei. Aquele que nos alimenta, que seja o nosso rei. E eles se sentiram igual Moisés, que trazia o maná quando o povo estava com fome. Então, eles se sentiram alimentados espiritualmente e materialmente. Só que esse alvoroço todo tornou aquelas autoridades daquela região medrosos, temerosos de represárias que viriam talvez de Jerusalém, né? Porque aquele homem movimentava multidões, fazia milagres, né? Então eles mandam algumas pessoas até Jesus e pedem que ele vá para outro lugar. Esse homem vai nos trazer infortúnios, nós não estamos preparados para isso, nós não queremos isso. Queremos que ele se afaste daqui para não dar problema para a gente. E assim, Jesus resolve fazer uma excursão, uma caravana com os seus discípulos. Todos partem juntos para o norte, né? Numa excursão para a Fenícia, que fica mais ao norte. Lá eles encontram um povo muito diferente dos judeus. Os fenícios, para vocês terem ideia, eles eram assim extremamente adiantados materialmente, né? Eles eram grandes navegadores. Vocês já viram aqueles filmes antigos que mostram aquelas embarcações enormes com carrancas na frente, tocadas por escravos que remavam? Então, eles eram construtores de barcos, de construção civil, grandes negociantes, colonizadores, também escravizavam pessoas. Eles invadiam determinadas regiões e simplesmente tornavam aquelas pessoas escravas deles, e além de tomarem todos os bens, eles eram assim, bem ousados, né? E rudes, né? Então Jesus vai para essa região mais ao norte, em contato com uma cultura totalmente diferente do que eles conheciam até então. Então eles partem para Tiro e Sidom, que eram duas cidades praianas, mais para o norte. Eles vão para lá e lá eles encontram a indústria de tecidos de púrpura. Vocês já viram tecido de púrpura? É aqueles que fazem mantos reais, cortinas reais, um tecido muito caro, que só pessoas assim muito ricas podiam comprar. Naquela época, os judeus, eles usavam roupa assim de linho, de algodão, nas cores mais naturais, cru, bege. Quando eles queriam dar uma certa cor, eles mesclavam fibras mais claras, mais escuras. Agora, essa pigmentação mais forte era obtida de uma maneira muito diferente e muito cara, onde os tecidos naturais eram pigmentados, né? Então, naquela época não tinha o pigmento vermelho, azul, essas cores assim eram bem mais difíceis de se obter. E lá eles fabricavam esses tecidos, né, que iam servir aí para os reis, para os nobres, né? A mão de obra deles era totalmente escrava. Um escravo saía muito barato para eles, era mais barato do que um animal. Era mais barato manter um escravo do que um animal. Então, eles tinham escravos que iam pescar caramujos no mar, porque eles estavam na beira do mar, traziam com redes esses caramujos, colocavam esses caramujos
em moinhos para serem moídos, né? Então esses caramujos eram moídos, triturados, fervido, né? Essa calda aí para atingir os tecidos. Só que o caramujo ele trazia também a peste. Aí esses escravos ficavam doentes, incapacitados de trabalhar e atirados aos montes para morrer, diz no nosso livro, né? Por quê? Porque eles não podiam alimentar um escravo que não produzisse, né? Então eles eram retirados do serviço e morriam de fome com a peste ali do lado. Além do que essa fervura para tirar o caldo, o pigmento do caramujo era muito quente, né? Quando eles tingiam o tecido e colocavam para secar, eles também se manchavam com essa tinta, ficavam com o corpo todo impregnado de tinta e essa tinta não saía do corpo. Então eles ficavam parecendo monstros, assim, todo pigmentado, quase sem roupa. Então pareciam monstros trabalhando, né? E tudo isso os discípulos foram olhando, verificando a crueldade do ser humano, né? Aí a gente pergunta, por que Jesus foi para essa região? Será que ele não sabia o que existia lá? A gente acredita que Jesus sabia exatamente o que ia encontrar, né? Por que passar por esse constrangimento, esse sofrimento? Por que será que Jesus fez isso com seus discípulos, né? E daí, outro detalhe também bem horrível dessa história dos tecidos de púrpura é que os moinhos que moíam essa cauda aí para tirar a tinta, eles eram movidos a pessoas, porque, como eu falei, era mais barato manter um escravo do que um animal. Então, para ficar horas e horas, o dia inteiro rodando em volta de um moinho, essas pessoas, eles tinham os olhos perfurados, porque se você ficar rodando em círculo, a tua labirintite não aguenta, você não suporta, né? Então, eles cegavam essas pessoas para que elas pudessem ficar o tempo todo movimentando esses moinhos. Bom, quando eles saíram dali, ainda viram outras coisas. Por exemplo, a indústria do vidro, do bronze, que também era submetido a altas temperaturas. Como que fabrica-se o vidro? É areia, a sílica, né? Submetida a uma temperatura muito alta e daí ele derrete, né? E forma-se o vidro. Para isso, eles colocavam as crianças, porque vocês já viram como é que é feito o vidro? Ele é soprado, né? Então, a criança tem um pulmão mais forte. Então, eles colocavam as crianças para soprar o vidro e formar os objetos de vidros que eram também muito caros, né? Então, as crianças, os jovens eram submetidos a essa fabricação do vidro e ao calor intenso. Da mesma maneira, o bronze e os outros metais também eram forjados a alta temperatura, né? E os escravos ficavam submetidos a tudo isso. Hoje, quem trabalha numa fábrica, uma metalúrgica, uma fábrica assim, não tem um adicional de salubridade, ou às vezes aposenta mais cedo porque as condições de trabalho são muito fortes, né? Muito perigosas. Então, tudo isso para mostrar que o trabalho era muito, muito, muito perigoso, insalubre, desumano, né? Quando eles vão voltando ainda, assim, porque
já aquela visão já era insuportável, já não dava mais para suportar aquilo tudo. Em nenhum momento eles se revoltaram, eles tentaram tirar, assim, sabe, aliviar a situação. Jesus mostrou exatamente o que estava sendo feito para aquelas pessoas e o que aguardava esses discípulos depois da sua morte, que não seria para os judeus, que os judeus já sabiam o caminho até Deus, que seria para toda a humanidade e principalmente para aquela humanidade tão opressora. Então, passado tudo isso, eles resolvem ir voltando, né, para o sul. Aí passam por aquelas regiões também de Gedera, várias regiões até chegar à Galileia, até chegar à região de Galileia. E quando eles passam por aí, eles também presenciam muitas festas com sacrifícios, inclusive de seres humanos. Quando, por ocasião dessas festas, era escolhido, por exemplo, uma criança para ser sacrificada. A família que tivesse o seu filho escolhido para o sacrifício deveria ter orgulho, deveria ofertar aquela criança com prazer para os deuses, para que nenhum mal recaísse sobre aquela população. Então, imagina a sensibilidade daqueles homens e de Jesus vendo isso. Sacrifícios humanos. Se até mesmo sacrifícios de animais Jesus combateu no templo, né? E depois, mais tarde, anos depois, Paulo também passa e presencia as mesmas festas, os mesmos sacrifícios, os mesmos rituais. Então, quando eles estavam de volta para Galileia, eles param perto do Monte Tabor ou Monte Hermon, não se sabe muito bem, e ao fim da tarde, como era de costume, Jesus se recolhia para orar, para refazer suas energias. Assim, ele convida 3 discípulos para prosseguirem ao mais alto com ele: o Pedro, o João e o Tiago. Sempre o João está perto, né, de Jesus. E eles vão, então, saem da base do monte, sobem, né, para orar junto com Jesus. Aqui eu vou mostrar uma figura, né? Quando chega lá, Jesus se ilumina, se transforma. Então, essa é a cena da transfiguração. O que significa transfiguração? Quando a pessoa se transfigura, se muda de forma, né? Então a gente fica pensando, nossa, como que Jesus mudou de forma? Será que ele se mostrou na sua grandeza espiritual como ele realmente era? E ficou irreconhecível? Era tanta luz que ninguém podia entender o que estava acontecendo? Aí os Pedro, João e Tiago viram Moisés e Elias ao lado de Jesus. E como que eles sabiam que era Moisés e Elias? Não tinha nenhum retrato de Moisés e Elias. Provavelmente foi pelo que eles conversaram. E o que será que eles conversaram? Falaram sobre a glória do passado dos judeus? Não. Provavelmente eles conversaram sobre os últimos momentos da missão de Jesus. Vieram dar apoio a Jesus. Mostrar também que os ensinamentos de Jesus não estava contradizendo nem a lei de Moisés, nem os profetas. Aí o Pedro, né, sempre bocudo, faz uma sugestão. Vamos construir 3 tendas em homenagem a Jesus, Moisés e Elias? Aí não foi Jesus que respondeu, foi Deus que respondeu para ele. Respondeu assim: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ouve-o sempre. Então, o que Deus estava querendo dizer? Que Jesus era o filho dele. E também a gente entende que Jesus não estava contradizendo
nem os profetas antigos, Elias, e nem a Deus. E assim, na descida do monte, eles também perguntam a Jesus: por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus responde: Elias já veio e já foi maltratado e morto. Assim, o Filho do Homem também o será. E eles entenderam que Jesus estava falando sobre João Batista. Então, aí no Evangelho também mostra bem claro a reencarnação, né, de João Batista, que era o profeta Elias na antiguidade, que degolou, nem lembro mais, 400, 500 profetas, e que nessa encarnação também foi degolado. Então, que ninguém está impune às leis de Deus, de causa e efeito, de ação e reação. Mesmo os espíritos superiores, elevados, também cumprem a lei da natureza, a lei de Deus.